Quer aprender a fazer um biscoito sem açúcar, super delicioso e que lembra um cookie? Vem comigo aprender! Oi, aqui é a Taira, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje é dia de receita. E aí já aproveita, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para você sempre receber aí receitas novas, fresquinhas e muito saudáveis. A receita que eu trouxe hoje para vocês é em continuação ao tema que a gente está trabalhando aqui, que é substitutos para açúcares. Então, eu bolei essa receita aqui com ingredientes que eu gosto bastante. Utilizei um outro ingrediente para adoçar, que não foi o açúcar. Os biscoitos tradicionais, até os cookies, né? A base deles é feita de gordura e açúcar. Então, basicamente, é gordura, açúcar e farinha. É o que dá ali a estrutura dos biscoitos e dos cookies. E aí hoje eu trouxe uma versão mais saudável. Eu costumo chamar de biscoito porque ele não é tão macio quanto um cookie, mas se você quiser o formato cookie, você também pode aí assar menos tempo, em temperatura um pouco mais baixa e utilizar também uma pitadinha de bicarbonato para ele ficar mais macio como um cookie. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês a versão mais biscoito mesmo, mais crocante. E eu gosto bastante aqui dessa combinação. O ingrediente que a gente vai estar utilizando para adoçar essa preparação vai ser o mel de abelha. Você pode estar substituindo esse mel por melado de cana, se você preferir. E um outro substituto também que você pode utilizar se você não quiser usar o mel, se você for um diabético, não puder consumir, não puder, né, usar o açúcar, ou se também essa preparação você quiser fazer para uma criança, né, para um bebê que ainda não pode consumir o mel, você pode estar substituindo esse mel pelo mel de frutas secas que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui desse vídeo na descrição, aqui desse vídeo, para vocês conferirem esse mel aí de fruta seca e fazerem na sua casa para poder substituir aqui nessa receita. E aí já vamos colocar o nosso forno para pré-aquecer, porque essa receita é muito simples de fazer, é bem fácil, bem prática. Então já começa pré-aquecendo o forno para ele estar bem quentinho quando a gente for levar os biscoitos para assar. E aí o biscoito, né, tradicional, os cookies, geralmente usam farinha de trigo branca, né? E hoje a gente vai utilizar aqui uma farinha de aveia como uma forma de substituir, né, as farinhas refinadas, que também é algo que eu bato bastante aqui nesse canal. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um vídeo que eu gravei falando a respeito dos alimentos refinados, né, porque a gente deve evitar esse tipo de alimento. E aí, para modificar um pouco aqui, eu trouxe a farinha de aveia no lugar da farinha de trigo integral. E aí esse biscoito acaba já se tornando também sem glúten. Então se você não pode consumir o glúten, basta você comprar aí a aveia sem glúten e fazer esse biscoito aí pra você comer na sua casa. E um outro ingrediente que a gente vai estar utilizando aqui, que é a gordura da nossa receita, né? Eu falei pra vocês que a base dos biscoitos é gordura, açúcar e farinha refinada. Geralmente uma gordura refinada também, né? Um óleo refinado. E aí hoje a gente vai estar utilizando uma gordura mais saudável, que é a pasta de amendoim. Essa pasta de amendoim eu mesmo faço aqui em casa, só batendo, processando o amendoim torrado ali no processador. E aí eu bato até ficar bem lisinho. Mas você pode comprar a pasta de amendoim mesmo do supermercado. E aí eu sempre oriento pasta de amendoim que só tem amendoim como ingrediente, tá certo? Pra ter uma pasta de amendoim mais natural, mais saudável. E aí, como eu falei pra vocês, essa receita é muito simples. A gente basicamente mistura aqui todos esses ingredientes. Um ingrediente para substituir o açúcar, um para substituir a gordura e um para substituir a farinha refinada. A gente basicamente vai misturar tudo isso aqui com uma pitadinha de sal. Já vou botar aqui no recipiente. Uma pitadinha de sal, o nosso mel. Todos os ingredientes vão estar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou começar colocando o mel e a pasta de amendoim e vou dar uma incorporada neles para ficar mais fácil na hora de colocar a aveia. Mas você pode misturar tudo também, não tem problema. Se você tiver aí um mixer de mão ou um processador e não quiser misturar na mão, você também pode fazer nesse processador. Só misturei aqui, ó, o sal, né? O mel e a pasta de amendoim. Não vai me dar muita coisa, até porque não tem muito mel. Eu gosto de usar pouquinho. Então só vai ficar uma pasta de amendoim um pouco mais cremosa. E vou adicionar a nossa farinha de aveia. Essa farinha de aveia eu também fiz aqui em casa. Eu tinha aveia em flocos e eu só bati no liquidificador a aveia em flocos até virar uma farinha. E é igual como eu sempre ensino com
com a semente de linhaça. Coloca num liquidificador já bem limpo e bem sequinho, que é pra aveia não ficar grudando. E vai batendo ali aos poucos até ficar bem quebradinho. Não precisa ficar 100% farinha bem fininha. Nessa receita aqui em específico não precisa. Mas você dá uma batida ali até você ver que os flocos já se quebraram mais. E aí aqui, o líquido da nossa receita, como vocês viram, é só a pasta de amendoim. Então eu misturei aqui um pouco com a espátula, mas tem um momento que com a mão acaba se misturando mais rápido. E aí é basicamente só amassar tudo isso aqui até a aveia incorporar bem nessa pasta de amendoim. Como eu falei pra vocês, eu usei pouco mel, porque eu não tenho costume mesmo de comer preparações tão doces. Mas se você achar, você pode provar que essa massinha crua, não tem problema, é só aveia e pasta de amendoim. Então você pode provar ela crua. Se você achar que não tá tão doce quanto você gosta, você pode colocar um pouquinho mais de mel, ou melado, ou o mel de frutas secas, o que você preferir. E aí, como essa receita ela já tem a gordura da pasta de amendoim, eu não vejo muita necessidade de untar a forma. Então eu vou usar uma forma aqui normal, uma assadeira de pizza. E eu não vou untar porque ela não costuma grudar com facilidade. Mas se você for usar alguma forma aí que já seja muito velhinha, você acha que gruda com facilidade, você pode untar. E aí é o seguinte, dependendo da quantidade exata que você tem usado de mel, dependendo da quantidade exata que você usou de farinha, de pasta, e dependendo da textura da sua pasta, pode ser que a sua massa não fique tão homogênea, tão fácil. Então assim, ó, a minha massa, ela ainda tá um pouco farofada, tá um pouco seca, tá vendo? Então eu vou colocar um fiozinho de água, mas é bem pouquinho mesmo, só pra dar aqui a consistência. Vou até usar uma colher dessas normais, de casa, pra não ter perigo de colocar demais. E aí é importante, eu vou mostrar pra vocês aqui o ponto da massa. É importante que vocês se atentem a um ponto, porque, por exemplo, se você for usar um pouquinho mais de mel, a massa vai ficar um pouquinho mais úmida. E aí se for só um pouquinho de mel, não tem problema, pode usar, até porque vocês viram que eu precisei de um pouquinho, uma colher de sopa de água pra dar o ponto aqui. Então, se você quiser botar um pouquinho mais de mel, a sua massa vai ficar um pouquinho mais grudentinha, mas não tem problema, dá certo também. Já se a sua pasta de amendoim, por exemplo, for mais cremosa ou menos cremosa, ela talvez precise de um pouquinho mais de farinha de aveia ou um pouquinho mais de água. Você vai ver. Se ela estiver muito úmida, você bota um pouquinho só, uma pitadinha assim de farinha de aveia para dar o ponto. Se não, já dá certo assim. E aí pronto, aqui já deu o ponto. O ponto dessa massa é quando você consegue formar ali, ó, você pega a massa e você consegue formar uma bolinha sem se desfazer tão fácil, tá vendo? Ó, eu consegui juntar mais ela, vocês viram? Que antes ela tava bem seca. Então esse aqui é o ponto da massa. Interessante também, né, que eu lembrei agora que essa massa ela fica ótima também pra você fazer base de tortas. Então você quer fazer uma torta crocante, quer fazer tipo um cheesecake, você pode usar isso aqui na base, no lugar daquelas bases que é com biscoito e gordura, né? Então você pode usar isso aqui, que vai funcionar super bem. E aí aqui é basicamente fazer os biscoitos no tamanho e no formato que você quiser. Eu gosto de fazer eles redondinhos, né? E menores, eu não gosto tão grande, eu gosto deles menorzinhos. E gosto de achatar bem, pra ele ficar bem crocante. Como eu falei pra vocês, isso aqui é mais uma versão de biscoito, que é bem sequinha. Então eu faço uma bolinha, sem muito mistério, não fica assim tão perfeita, ó. Faço uma bolinha, dou uma amassada, ó, ela vai ficar nem tão fina e nem tão grossa. E coloco aqui na forma. E aí você vai modelando no tamanho que você preferir. E aí lembra, se a sua massa estiver muito seca, coloca aí de 1 a 2 colheres de sopa dessa colher aqui, certo? Que a gente come em casa, pra massa dar o ponto de modelar. E aí você pode modelar amassando, né, e fazendo as bolinhas, pode fazer pequenininha, grande. Uma outra forma também que eu gosto de modelar é pegando a porçãozinha que eu fiz, fazer uma bolinha, tipo como se você estivesse fazendo um brigadeiro. E aí só que você tem que dar uma amassadinha, porque ele não é tão cremoso, né? Essa massa aqui não é tão cremosa quanto o brigadeiro. Então você vai fazendo a bolinha, mas vai apertando pra ela ficar homogênea, né? Pra ela não se esfarelar. E aí fica uma bolinha assim. E aí você coloca na forma e dá uma achatada assim com a mão, ó. Ou com um garfo também, pode ser.
E aí, só que aí desse formato ela fica um pouco mais grossa, ó. Fica um biscoito um pouco mais grosso. Assim ele vai ficar crocante por fora e bem macio por dentro. E aí aqui, ó, renderam 9 biscoitos. Esses daqui estão mais achatadinhos, esses de fora, que é como eu gosto. E esse aqui ficou um pouquinho mais cheinho, né, que foi esse último formato que eu mostrei pra vocês. E aí a gente vai levar isso aqui pra assar. Eu costumo colocar em quase 200 graus, assim 195 mais ou menos, porque eu gosto daquela textura bem crocante e sequinha de biscoito. Se você quer aí um biscoito mais macio, que lembra mais um cookie, então assa em 180 graus. E aí eu vou deixar por mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Quando estiver pronto eu mostro pra vocês quanto tempo ficou. E aí, se você tá gostando desse vídeo, já aproveita pra dar aqui o seu like, curtir o nosso vídeo e compartilhar também com outras pessoas que precisam aprender receitas assim saudáveis e práticas pro dia a dia. Não esquece que eu tenho uma playlist aqui com várias receitas saudáveis e tem também uma playlist de doces e sobremesas, todas aí adoçadas de forma naturalmente pra você procurar aí a receita que você precisa para adoçar o seu dia a dia. Eu também tenho um e-book de receitas saudáveis, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, com várias receitas para o dia a dia, café da manhã, almoço, lanches, todas elas saudáveis para você poder agregar aí no seu dia a dia receitas saudáveis sem precisar repetir todos os dias que você come. Depois de 20 minutos no forno, os nossos biscoitos estão prontos. Eles vão ficar bem douradinhos embaixo, ó. E aí, se você quiser dourado dos dois lados, é só virar no meio do tempo. Eles vão ficar bem sequinhos, principalmente quando der mais uma esfriada. Então espera aí uns 10 minutinhos pelo menos pra você poder comer eles, que eles vão estar ainda mais sequinhos e crocantes. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Faz e me conta aqui nos comentários o que é que vocês acharam. É isso, gente. Tchauzinho!